Você que está assistindo essa aula agora está se preparando para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. E desde maio de 2012, pelo menos em maio de 2012, foi tomada a decisão, a disciplina de Filosofia do Direito foi incluída dentre as 80 questões da primeira fase da Ordem. Isso pegou muita gente de surpresa, até mesmo nossos professores, mas era uma bandeira, ou pelo menos uma tentativa já antiga de quem é da área. Porque, afinal de contas, a prova da Ordem deve exigir o currículo mínimo de todo bom advogado, todo bom bacharel em Direito. E era muito estranho que filosofia e outras disciplinas que ainda não são contempladas na prova da Ordem ficasse de fora, continuasse de fora e apenas dentro das 80 questões nós tivéssemos aquelas clássicas disciplinas de direito civil, ou direito do trabalho, ou penal. O que eu quero dizer é que com a inclusão de filosofia do direito dentro das 80 questões, nós estamos agora contemplando uma área a mais do nosso curso de direito. E isso, com certeza, é mais justo do que priorizar apenas algumas áreas. Você também pode estar pensando, puxa, mas filosofia do direito não é uma matéria que talvez eu tenha me dedicado muito na faculdade e não aprendi tanta coisa assim, ou achei muito difícil, ou não vi consequências práticas para aquilo na minha vida profissional. Fique tranquilo. Na prova da Ordem, pelas experiências que nós já tivemos, as questões que já foram elaboradas e cobradas nos exames anteriores, as questões não são de nível muito complexo, são básicas, aquilo que é considerado básico dentro da filosofia do direito. Mas vou fazer uma ressalva aqui agora. Nós não temos a menor ideia, ou pelo menos não temos como afirmar em hipótese alguma, o que exatamente será cobrado nesta prova. São, pelo menos nas outras provas assim foi, 2 questões de filosofia do direito. E essas 2 questões, claro, podem fazer muita diferença naquela contagem mínima que você tem que fazer para passar para a segunda fase. Pode cair desde Aristóteles a Habermas, pode cair desde conceitos específicos de direito até mesmo interpretação de um pequeno trecho de alguma obra clássica ou contemporânea. O que eu estou querendo dizer é que nós vamos tentar, nessas 8 aulas, abranger aquilo que não pode faltar em hipótese alguma nos teus estudos de filosofia do direito para a prova da Ordem. Com isso, tentaremos mapear o que é cobrado pela Ordem na prova. Pode ser cobrado alguma coisa fora isso? É difícil. Nessas 8 aulas que eu preparei para vocês, eu acho que eu consegui realmente mapear a nossa disciplina, mapear pelo menos a ementa básica de filosofia do direito. Porém, nunca é demais você fazer leituras extras, buscar manuais de filosofia do direito, em que você possa ter também visões históricas da nossa disciplina, caso a Ordem exija isso de você. O que eu vou passar para você nessas aulas são conceitos, explicações fundamentais imprescindíveis para fazer essa prova. Agora, é da sua parte buscar leituras complementares aos conceitos fundamentais que eu vou passar para você aqui. Desde já, eu desejo boa sorte e peço que você preste muita atenção nas aulas em todos os momentos. Faça suas anotações, busque as leituras complementares e bons estudos. Nós vamos começar a nossa aula de hoje, uma aula teórica, essa primeira aula, bem teórica, porque assim é a filosofia do direito. Claro, terá muitas consequências práticas, tudo que nós falamos aqui, vocês vão observar as consequências práticas disso. Muitas vezes, para quem já está atuando na área, ainda não tem a carteira da Ordem, mas já está atuando, já está trabalhando em algum escritório, já vê muitas coisas acontecendo que são resultado de um exame anterior feito filosoficamente por grandes juristas como Hans Kelsen, Miguel Reale ou Norberto Bobbio. São desses pensadores, desses intelectuais que nós vamos falar muito nessas aulas. E como é que na tua prática, como é que no teu dia a dia de advogado, o que eles escreveram e o que eles pensaram foi surtir efeito. Porque a nossa prática, ela não está desligada, em hipótese alguma, da teoria que eles elaboraram ou das teorias que eles elaboraram. Então, com isso, eu peço que você preste atenção agora no que eu considero um programa básico para o estudo de filosofia do direito,
que você, prestando atenção nas nossas aulas, fazendo leituras complementares, estará bem preparado para a prova da ordem. Assim esperamos. Veja só, da ciência do direito, eu coloquei aqui um breve programa de estudos. Aquilo que eu falei que eu considero indispensável. Primeiro, conceitos de direito e justiça. Coisas que talvez você tenha ouvido lá no seu primeiro ano de faculdade, mas que são bem importantes para essas questões do exame da ordem. Vamos trabalhar, portanto, conceitualmente esses dois temas. Ética e moral. Usamos o nosso dia a dia, vemos o noticiário, ouvimos o noticiário, lemos em vários livros e nem sempre sabemos a exata diferença entre uma e outra. Importante para a prova. Positivismo jurídico, muito ligado ao positivismo sociológico de Augusto Comte. O que é que a justiça, o que é que o direito quis com isso, né? Ao também pensar a norma como resultado de algo simplesmente positivado. O direito é aquilo que está positivado somente. Jusnaturalismo e juspositivismo. Isso está sendo muito comentado por todos os professores da área para esse próximo exame da ordem. Faça algumas marcações e estrelinhas aí no seu caderno agora. Vamos falar disso. E hermenêutica. Hermenêutica, no nosso próximo encontro, nós vamos falar bastante sobre os tipos, as formas de interpretação da lei. Com isso, vamos lá começar o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje é o seguinte: vamos começar separando ciência de técnica. Uma das coisas que a ordem pode querer cobrar de vocês é exatamente isso. O direito, ele é uma ciência ou não é? Parece que temos uma resposta pronta aqui. Claro, é a ciência jurídica, claro que ela existe, mas isso foi fruto de muita discussão ao longo do tempo. E foi discussão porque não se sabia se o direito tinha um objeto próprio que justificasse uma ciência ou se ele era simplesmente uma técnica, ou seja, um modo de fazer algo que já era objeto de outra ciência. Ciência que estuda as relações sociais, as relações pessoais, puxa, já existe uma ciência para isso. Então, será que o direito é uma ciência? Ou ciência que estuda a norma, será que é isso? Podemos também resumir direito a isso? O direito é aquele que estuda a norma, o direito é aquele que estuda a lei. Isso faz dele uma ciência ou não? Lembrando que, basicamente, a diferença entre técnica e ciência é que técnica é modo de fazer, é uma operação. Então, por exemplo, você contrata uma pessoa para colocar um papel de parede na sua casa. E aí a pessoa chega lá e fala: olha, eu nunca coloquei papel de parede, eu vou tentar aqui pela primeira vez, mas eu acho que vai dar certo. Você vai ficar muito preocupado, porque talvez então ele não tenha a competência para isso, não tenha a técnica, o domínio da técnica para fazer aquilo. Uma escola de medicina nada mais é, tentando assim simplificar bastante, obviamente, a profissão, do que aprender técnicas de cura, técnicas de combate à doença. A área do direito, será ela simplesmente uma técnica ou é também uma ciência que produz conhecimento sobre algo, um objeto, que nenhuma outra ciência produz? Consegue responder? A nossa tradição filosófica responde que o direito é uma ciência. A corrente majoritária, grande vencedora, fala: não, direito é sim uma ciência. Mas não é a mesma ciência que a filosofia do direito. Isso é importante a gente também destacar. Pode ser que te exijam isso na prova. Filosofia do direito é a mesma coisa que direito? Ou é um ramo do direito? Não. Filosofia do direito não é um ramo do direito. Tente imaginar o seguinte, e nós já voltamos para a questão do direito como ciência. Tente imaginar que o direito é uma área, a filosofia é outra área, e a filosofia do direito é uma área entre as duas, com intersecção nas outras duas esferas. Então, filosofia do direito é algo que tem direito e filosofia. Então, ela é uma área independente, a área dessa disciplina exigida pela ordem, porque ela tem um estudo e uma reflexão própria, com modo próprio, que transcende o universo do direito e não é apenas filosofia, é filosofia do direito, é específica. Está entre as duas grandes áreas.
E se ela é uma filosofia, ela estuda algo do ser. Isso parece um pouco complicado, é bem papo de filósofo, mas eu vou deixar agora simples para você. Filósofo é aquele que estuda algo objetivamente e vai à essência daquela coisa. Então, se eu sou filósofo da economia, eu estudo essencialmente a economia. Eu vou até o que a economia é. É preciso que haja economia para que eu estude, portanto. Agora, se eu falo que eu sou filósofo do direito, eu já estou aqui pressupondo que existe algo, há um aspecto do ser que se chama direito e que merece, portanto, o meu estudo e a minha reflexão filosófica sobre aquilo. Portanto, se há filosofia do direito, é porque direito é alguma coisa. Direito é um aspecto do ser, ou seja, da realidade. Esse ser com S maiúsculo. Direito é um aspecto da realidade. Com isso, voltando à questão do direito como ciência, já fica implícito de que sim, direito é uma ciência. Porque direito trata de uma área, de um aspecto, de uma parcela da vida humana, que nenhuma outra ciência trata, e daquele modo. Nesse sentido, olha o que está aqui na nossa tela. O estudo do direito é uma tentativa de compreender e descrever o fenômeno jurídico, assim como a ciência da matemática se ocupa dos números ou a medicina da saúde do corpo. Então, direito é ciência assim como matemática, é ciência assim como medicina. Porque medicina tem um objeto chamado saúde do corpo. Matemática tem um objeto chamado número. E direito tem um objeto, que é fenômeno jurídico. Que outra ciência estuda fenômeno jurídico, faz do fenômeno jurídico o seu objeto próprio que justifica a sua existência como ciência. Nenhuma outra. Por isso, direito é, sim, uma ciência. Agora, o que também tem grande discussão e que pode ser cobrado lá na sua prova é qual pensador, qual teórico tem que posição a respeito disso. Será que a ordem vai cobrar Hans Kelsen? Será que a ordem vai cobrar Miguel Reale? O que cada um deles pensa sobre o direito? Como cada um deles explica a ciência do direito que estuda os fenômenos jurídicos? Nós vamos começar pelo Miguel Reale. Por quê? Porque já faz tempo que estão prometendo cobrar Miguel Reale na prova e pode ser que caia nessa próxima. Miguel Reale, todo mundo sabe, foi um jurista e filósofo brasileiro que durante o século XX produziu uma imensa obra e de grande valor intelectual. Em 1968, Miguel Reale trouxe a público a sua teoria tridimensional do direito. É essa teoria tridimensional do direito que nos interessa bastante porque pode ser cobrada em filosofia do direito. Ela é uma tentativa de explicar o que é o direito em 3 bases, por isso teoria tridimensional. E é bem diferente da teoria de Hans Kelsen, que talvez seja mais conhecido na disciplina de filosofia do direito dentro das universidades. Talvez seja mais falado de Hans Kelsen do que Miguel Reale, o que para nós brasileiros é muito ruim. Devíamos falar mais sobre o nosso jurista, não por puro ufanismo, mas porque realmente o trabalho dele é reconhecido internacionalmente. Ele é muito estudado fora do Brasil e a contribuição dele ao direito é enorme. Então vamos começar com Miguel Reale tentando explicar o que é essa ciência, que já definimos então que é ciência do direito, que estuda o fenômeno jurídico. O que é essa ciência? Como eu posso me aproximar dessa ciência? Percebam que essas perguntas que eu vou fazendo são perguntas bem do o que é tal coisa. Porque essa é a pergunta filosófica básica. O que diferencia a filosofia de todas as outras áreas do conhecimento é que, além dela ser a mãe de todo conhecimento, voltaríamos lá na Grécia Antiga com Sócrates, Platão e Aristóteles, ela é a que pergunta pela essência das coisas, sendo que as outras ciências conseguem continuar as suas pesquisas, continuar os seus avanços sem ter respostas 100% para todas as coisas, sem explicar totalmente cada um dos processos e etapas da sua ciência. Ela consegue avançar mesmo assim, porque é sempre muito cheia de técnica, como a biologia, como a física, etc. A filosofia não. Ela só avança, o filósofo, o trabalho dele, a atividade filosófica, só avança
quando as perguntas estão bem postas e cada pergunta bem solucionada dentro do filósofo. Aí ele passa para a próxima etapa. Então é uma ciência mais devagar, demorada, porém sempre buscando a essência das coisas. Então vamos lá, Miguel Reale. Olha só o que Miguel Reale diz na teoria tridimensional do direito. O direito é uma ordenação ética. Olha só, guarda isso. O direito é uma ordenação ética, é uma ordem. Quando a gente diz, o direito estuda o fenômeno jurídico, esse fenômeno jurídico acontece aonde? Fenômeno é coisa que acontece. É um jeito fácil de explicar fenômeno. O que é um fenômeno? É uma coisa que acontece. O fenômeno jurídico acontece dentro do quê? Dentro de uma ordem social. O direito é uma ordenação ética. É uma tentativa de ordenar eticamente aquilo que tem na ordem social. É uma tentativa de pegar a ordem social, a ordem das coisas como a sociedade as vive e transformar em ordem ética. Ou seja, em imperativos. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Se fizer isso, será punido. Quer dizer, o direito é fruto de uma ordem. É fruto e, ao mesmo tempo, objetiva a ordem. As duas coisas. Ele vem de uma aspiração de ordem do ser humano, que não quer viver no caos, quer viver na ordem. E o fruto do direito é mais ordem. Por exemplo, até um tempo atrás não havia o crime de internet, ou não havia tipificações tão específicas para crimes que acontecem na internet. E aí esses crimes estavam acontecendo e, portanto, desordenando a nossa sociedade brasileira. Até que esses crimes começaram a ser tipificados, estão sendo tipificados ao longo do tempo, para o quê? Para que a ordem fosse restabelecida. Então ele vem de uma aspiração de ordem e traz mais ordem para a sociedade. Por serem éticas, elas têm valor e estão no plano do dever ser. Pense o seguinte, os 10 mandamentos, as leis de Moisés. Aqueles 10 mandamentos, será que algum ser humano cumpriu todos eles durante toda a vida sem nunca cair, nunca falhar em nenhum deles? Não, isso é impossível. Nós, seres humanos falhos, pegando ali os 10 mandamentos, já erramos várias vezes, já falhamos várias vezes com cada um dos 10 mandamentos. Agora, para que servem os 10 mandamentos? Para nos deixar neuróticos, então? Eu não consigo honrar pai e mãe, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo? Não. Ele serve porque ele é uma inspiração de dever ser. Olha o que você deveria ser. Olha o que deve ser assim a sua vontade de ser. Deveria ser uma pessoa que nunca rouba, uma pessoa que não cobiça as coisas alheias, que não deseja a mulher do próximo, que não mata, que ama a Deus sobre todas as coisas, não é? É isso que está lá nos 10 mandamentos. Ou seja, o que nós deveríamos ser. Os 10 mandamentos são inspiradores aqui para nós, porque depois os códigos de direito que existirão, como os nossos códigos hoje, todo o nosso ordenamento jurídico, nada mais é também do que uma tentativa de fazer eticamente, didatizar eticamente o que nós deveríamos ser. A diferença dos nossos códigos com o Código de Moisés é que o Código de Moisés foi dado por Deus, assim está na Bíblia e, portanto, como é que eu vou questionar com o autor do código? Agora, no nosso caso, esse código é fruto da nossa sociedade. O nosso ordenamento jurídico, o nosso Código Civil, nosso Código Penal, nossa Constituição Federal, ela é fruto do quê? Ela é fruto da vontade soberana do povo, no caso da nação democrática. Portanto, é o que nós entendemos que deve ser o brasileiro, o melhor brasileiro. Ele deve ser aquele que respeita lá tudo que está no Código Civil, na Constituição, no Código Penal, etc. Sua axiologia, o valor do direito e seus princípios são em direção ao bem comum. Se você voltar aí bastante na tua memória, tentar lembrar das suas primeiras aulas de direito,
Provavelmente seu professor de introdução ao direito deve ter dito isso. Ah, o direito começou quando passaram a existir dois seres humanos na face da Terra, porque daí um não podia ocupar o espaço do outro, teria que respeitar, etc, etc. A minha liberdade vai até onde começa do outro. Quem já não ouviu isso? Ou seja, o direito, toda a ordenação ética que é o direito, visa o bem comum. Mais uma vez, a palavra ordem, a boa convivência, o bem da coletividade. O direito tem isso em sua axiologia, em seu desejo e em seu valor. Promover o bem comum. A questão é quem é que define o direito? Em estados totalitários, né? É o Estado, o partido, a máquina define o que é bem comum. Em estados democráticos, o povo concorda com o que é bem comum. O povo concorda que fumar em locais fechados é ruim para a coletividade. Ok, então isso aí agora tem que ser respeitado para o bem comum. Consegue entender? Atribui poderes aos destinatários da norma jurídica. Claro, a norma é para nós, no caso do Estado democrático, e nós temos esse poder que a norma mesmo nos deu. Nós quisemos a norma e a norma nos dá esse poder. O poder de fazer a sociedade que nós queremos, com os institutos legais que nós queremos. Continuando. Assim, a tríade, teoria tridimensional do direito, do Miguel Reale, é composta de, então, os três pilares da ciência jurídica para o Miguel Reale: fato, valor e norma. Se está em vermelho, grife, põe aí 1000 asteriscos agora no seu caderno, no seu material, porque isso aí, olha, se cair Miguel Reale, vai cair isso. O direito, portanto, é assentado em fato, valor e norma. Por que norma? Porque norma é um aspecto do ordenamento do direito. É um aspecto, ou seja, o Miguel Reale está dizendo, o direito não é só a norma. O Miguel Reale está criticando outras escolas de filosofia do direito que existiam ou existiram antes dele, como a do próprio Hans Kelsen. O direito é a norma. Não tem valor, não tem questão cultural envolvida, ele é a norma. Não, pera lá. Norma é um dos aspectos, é uma tríade. O direito também é fato, o ponto social e histórico, a circunstância daquele povo, a circunstância daquela sociedade. Como que direito não é isso também? Como que eu não vou levar em conta isso? E direito também é valor, os valores buscados como justiça pela sociedade. Claro, claro que é assim. Faça um estudo das pequenas diferenças normativas, pequenas que eu digo em princípios, né? Porque mudou bastante, mas em princípio não mudou tanto assim. Dos nossos antigos códigos civis, o Código Civil de 16, agora o Código Civil de 2002, o 16 que não permitia, ou pelo menos dificultava muito, uma guarda compartilhada de filhos, questão de pai poder ficar com os filhos depois do divórcio era quase impossível. Ou seja, olha a diferença para 2002. O que foi que mudou? Ah, mudou a norma, só a norma. Não, mudou o valor da sociedade. A maneira como a sociedade encara o homem, a maneira como a sociedade encara a mulher, o pai e a mãe. Esse é o aspecto do valor do direito. Então a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, ela rompe com as explicações unicistas. Ah, o direito é norma. Ou outros dizem, não, o direito é só o valor, só aquilo que a sociedade quer para si mesma, ou considera importante. Ele está dizendo, não, o direito são as três coisas. O direito é fato, valor e norma. É na junção dessas três coisas que você tem o direito. Espero que isso tenha ficado claro. De onde veio o direito? Bom, no princípio das ordenações divinas. Tanto lá com os politeístas, pode pegar egípcios ou gregos antigos, Zeus quer isso, né? O deus Anubis quer aquilo, etc, etc. E as pessoas tinham que cumprir porque era a vontade do deus. São as primeiras ordens. Veja só que interessante, né? Estamos falando de ordenamento jurídico. São as primeiras ordens que nós temos, né? As primeiras normas são divinas. Depois, o próprio cristianismo ajudou a aliar a ordem sagrada, perdão, então um errinho aqui, ao direito consuetudinário,
que é o direito, então, o direito vivo, o direito do povo, o direito que vai sendo feito e refeito no seio da sociedade. Então o cristianismo ele tem uma função importantíssima na nossa história, na história ocidental. Todo mundo sabe aqui da importância do Império Romano e dos institutos romanos para o nosso direito. A importância do cristianismo é que ele não é nem apenas as ordenações sagradas, nem apenas as mundanas. Ele é a junção das duas. Na pessoa do rei, na verdade, quando a Igreja Católica ia lá, sagrava os reis, né, coroava os reis durante a Idade Média, ela estava dizendo que aquela pessoa era a ponte entre o sagrado e o profano, entre o céu e a terra. O rei era o grande representante dos homens na terra e, portanto, mais próximo de Deus, porque era ele o incumbido de realizar a vontade divina para o bem comum. Isso é Santo Isidoro de Sevilha, século VII. O que eu estou querendo frisar é que o direito vem, primeiro, das ordenações supracósmicas, ou seja, das ordenações divinas, de Deus, de deuses. Depois ele vai sendo rebaixado um pouco. Bom, não é só Deus também que quer ordem, não é só Deus também que emite normativas. Nós também podemos querer as nossas normas, diferentes às vezes do que o céu quer. Isso é a evolução do direito no tempo. E o cristianismo é a condensação das duas coisas. Aproxima as normas sagradas do seio da sociedade. Vejam que direito vem do latim directum, né? Andar direito, andar reto. Na própria Bíblia há várias passagens assim, né? Pessoa reta de coração, o reto propósito. Então, ó, do latim a nossa disciplina tirou o seu nome, andar reto, andar direito. No início da modernidade, o Estado se tornou o centro referencial do direito, passando a criá-lo por meio da lei. O que começou com os deuses e com Deus, pai de Abraão. Aí chega na Idade Moderna, século XVI e XVII, e passa para o Estado. Já não ouvimos mais o que Deus quer para a nossa sociedade. Agora é o Estado que nos diz: eu já sei o que vocês querem como sociedade, então agora eu vou criar as leis para manter a ordem que vocês desejam. Eu estou assumindo essa responsabilidade. Esse é o nascimento do Estado moderno. O direito muda nesse momento da história. E o século XX foi, em grande medida, o século do positivismo jurídico. Olha a evolução. Terminamos dizendo que o direito é a lei. Começa dizendo que o direito é a vontade de Deus. Termina o século XX, o direito é a lei. O que não está na lei não é direito. Ah, é desejo, é vontade do povo, é isso, é aquilo. O direito é lei. Isso é o positivismo jurídico. Aquele que eu falei que é próximo ao positivismo da sociologia. Augusto Conte, né? Nós vamos criar aqui uma ciência que é a sociologia, que é aquela ciência que vai estudar a sociedade de maneira exata e vai conseguir didatizar e positivar todos os conhecimentos sobre as relações humanas em sociedade, assim como faz a física, a matemática, etc. Esse era o desejo de Augusto Conte. Teve seus reflexos no mundo jurídico. Então, olha, aquilo que está positivado, aquilo que está colocado didaticamente lá na lei, isso é o direito. O resto é conversa para outras ciências. Assim pensa o positivismo jurídico. Com isso, nós concluímos essa primeira aula, né? Vou deixar vocês aqui com essa última tela. Por favor, reveja isso quantas vezes for necessário. Essa primeira aula era bem teórica, talvez um pouco mais cansativa para vocês, para quem não está acostumado à leitura de filosofia do direito, mas vocês percebem que mesmo sendo teórica, mesmo sendo histórica, essa aula mostra sempre os seus reflexos na nossa prática atual dentro do direito. Então até a próxima aula.